Nós já falamos aqui no canal sobre esses novos medicamentos para o tratamento da obesidade. Dentre eles, a gente tem a semaglutida, conhecida também como Ozempic ou Wegovy, e a gente tem também a liraglutida, conhecida como Saxenda ou Victoza. Mas qual será que tem maiores benefícios ou um efeito aumentado na perda de peso? Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista, professora de nutrição, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as diferenças entre os remédios à base de semaglutida, como o Ozempic e o Wegovy, em relação aos remédios com base na liraglutida, o Saxenda e Victoza. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a eficácia desses dois tipos de tratamentos da obesidade a partir da semaglutida ou da liraglutida. Recentemente, um ensaio clínico comparou de fato a utilização desses dois tipos de medicamentos em relação à perda de peso em indivíduos com obesidade. A pergunta que esses pesquisadores queriam responder era: qual o efeito da semaglutida subcutânea numa dosagem de 2,4 mg uma vez por semana em relação à liraglutida subcutânea com dosagens de 3 mg uma vez ao dia na perda de peso. Esses tratamentos farmacológicos, eles também foram associados a um aconselhamento dietético e à prática de exercícios físicos. Bom, mas o que torna esses medicamentos diferentes? É importante que a gente entenda que ambos são receptores agonistas de GLP-1 e por isso eles trabalham de uma maneira muito parecida em relação a esse mecanismo associado à perda de peso e uma redução da ingestão de alimentos. Mas enquanto a semaglutida é administrada uma vez por semana, por ter uma meia-vida de um tempo aumentado, em torno de 165 horas, a liraglutida ela é utilizada diariamente, porque ela tem uma meia-vida menor, em torno de 13 a 15 horas. E esse artigo que a gente vai analisar, ele foi realizado nos Estados Unidos e ele envolveu mais de 300 pessoas que foram randomizadas para receber ou semaglutida ou liraglutida ou o placebo. Todas as pessoas receberam aconselhamento nutricional regular, justamente para ter uma dieta com um déficit calórico associada a uma atividade física de pelo menos 150 minutos por semana. A média de idade desses participantes era de quase 50 anos e um peso médio corporal de quase 105 quilos, tendo um IMC médio de 37,5. Esse estudo foi realizado numa duração de 68 semanas. E as doses desses medicamentos, elas foram aumentadas de forma gradual, justamente para reduzir os efeitos colaterais. Os resultados desse estudo mostraram que, após 68 semanas, a semaglutida resultou numa perda média de peso de 15,8%. Enquanto a liraglutida resultou em uma perda média de 6,4%. Essa diferença ela foi estatisticamente significativa, ou seja, de fato a semaglutida ela apresenta um maior efeito na perda de peso em relação à liraglutida. Além disso, a gente pode analisar os dados do percentual da perda de peso que estão demonstrados nesse gráfico. Quase 71% dos participantes que usaram a semaglutida perderam 10% ou mais do seu peso corporal, em comparação com 25,6% dos que usaram a liraglutida. Quando a gente observa perdas maiores de 15% do peso inicial, os números foram de 55,6% para a semaglutida e 12% para a liraglutida. Além disso, foi observado que perdas maiores de 20% do peso inicial foram observadas em 38,5% dos participantes que receberam a semaglutida, comparados com apenas 6% que receberam a liraglutida. Isso mostra que a semaglutida não apenas promove maior perda de peso, mas também aumenta as chances de alcançar metas de perda de peso mais ambiciosas. Os resultados secundários também foram muito interessantes. Foram observadas reduções em vários parâmetros cardiometabólicos, como por exemplo na circunferência da cintura, nos níveis de colesterol total, colesterol LDL, nos triglicerídeos, na hemoglobina glicada, na glicose plasmática e na proteína C reativa. E novamente, quando a gente observa esses outros resultados, a semaglutida foi significativamente melhor em relação à liraglutida. Nós sabemos que a obesidade é uma doença crônica associada a várias e múltiplas complicações, incluindo diabetes, esteatose hepática e doenças cardiovasculares. E as diretrizes que apontam para o tratamento
relacionado à obesidade, elas recomendam uma perda de peso de 5 a 15% para melhorar, de fato, essas condições associadas à obesidade. E esses resultados que a gente observa com esses medicamentos, eles são muito animadores para quem busca uma opção eficaz para a perda de peso. Mas é importante, claro, frisar que o uso desses medicamentos também pode estar relacionado a alguns efeitos adversos. Eles estão relacionados a sintomas gastrointestinais, como por exemplo náuseas, constipação, vômito, diarreia, que são observados tanto no uso da semaglutida quanto da liraglutida. Então é importante que a gente observe sim esses efeitos colaterais e observe se esse aumento gradual das dosagens está sendo feito de forma adequada, justamente para minimizar esses efeitos. De fato, com esse estudo a gente consegue observar que a semaglutida, a partir do Ozempic e do Wegovy, ela é melhor em relação à perda de peso quando comparada à liraglutida, ou seja, o Saxenda ou Victoza. É claro que é importante enfatizar que as dosagens para o tratamento da obesidade são diferentes das dosagens para o tratamento do diabetes. Então, é importante conversar com o seu médico justamente para verificar as melhores dosagens no seu caso. Uma das principais questões que eu vejo que a gente precisa também levar em consideração é a questão do acesso. É claro que esses medicamentos que eles promovem um aumento dessa perda de peso, desse percentual de perda de peso, eles também estão relacionados a maiores preços, o custo é mais elevado desse tipo de tratamento. Então é importante que a gente avalie cada caso e avalie de fato a disponibilidade das pessoas em obterem determinados tipos de medicamentos. Muitas vezes o acesso vai ser mais facilitado para o uso, por exemplo, da liraglutida, que é um medicamento que está há mais tempo no mercado em relação, por exemplo, à semaglutida. E ainda a gente tem outros medicamentos que estão surgindo, como a tirzepatida e outros novos, com muita tecnologia associada, que também provavelmente vem com preços bastante elevados. Independentemente, é importante que a gente identifique que a obesidade, por si só, ela é uma doença crônica que muitas vezes vai precisar de tratamento farmacológico associado a toda essa mudança de estilo de vida que a gente vê em relação à dieta e exercícios físicos. Por isso, precisamos conhecer esses medicamentos associados à perda de peso, esses medicamentos para o tratamento da obesidade, para justamente tentar entender toda essa magnitude relacionada ao cuidado do nosso paciente com obesidade e sim mostrar as melhores estratégias, mostrar realmente de fato os números associados, mas claro, entender a individualidade de cada paciente. Ou seja, independente da semaglutida ser melhor do que a liraglutida também pode ser sim uma ferramenta muito eficaz para quem busca o tratamento para a obesidade. Além desses medicamentos, a gente tem medicamentos anteriores e, como eu falei, esses novos medicamentos. Então a gente precisa sim entender toda essa complexidade relacionada à utilização do tratamento farmacológico associada à mudança do estilo de vida. Eu espero que esse vídeo tenha sido um pouco mais esclarecedor em relação aos benefícios, aos efeitos, especialmente em relação aos efeitos na perda de peso proporcionados pela semaglutida e pela liraglutida. Se você quiser entender um pouco mais sobre o tratamento farmacológico da obesidade e também entender um pouco mais sobre outros tratamentos relacionados à obesidade, dá uma olhada nos vídeos aqui do canal. Até mais!